A partir deste instante, o programa Na Sua Companhia. A entrevista, o debate, a prestação de serviços, o compromisso com o ouvinte. Na Sua Companhia. Apresentação e direção, Neise Ventura. Amigos ouvintes, o programa Na Sua Companhia está começando e que bom que vocês estão aí. Estou com vocês todas as terças-feiras, sempre às 16h, com Cristiane Azamor, no quadro Momento Psi. E na sua companhia, vários dias da semana com os melhores debates. É só acompanhar aqui na Band Rio 1360 e no Facebook, na nossa página do programa. Eu falo do Rio de Janeiro com a palavra de ordem prevenção. No nosso Outubro Rosa. Mas como anda a promoção da saúde no Brasil? Mudanças de hábitos podem prevenir doenças como câncer? O que mudou na história da saúde da mulher? Então, atenção, porque estas e outras questões serão discutidas aqui na sua companhia. Bandeirantes, 1360. Eu tô na Band. E eu também estou na Band. E você, né, que ligou o rádio agora, ou ligou aqui na nossa página, né, do Facebook, você está na Band Rio 1360 acompanhando o programa Na Sua Companhia. E você pode ajudar a gente a debater o tema de hoje, mandando seu recado, fazendo perguntas aos nossos debatedores. É só enviar o seu recado pelo site do programa, nasuacompanhia.com, lá no Fale Conosco. Ou aí na live da nossa página do Facebook. Fique ligado. Vamos para o debate, Zé Neto. Na Sua Companhia, debate. Pois é, amigos, o Outubro Rosa, uma consciência de todas as cores no universo da prevenção. Então, para este debate, convidamos Laura Ostoff, ela é médica e diretora-geral do Hospital da Mulher, e Laila Feld, médica do Hospital da Mulher e da Clínica CEPEM. E Cristiane Azamor, que está chegando aí, né, que ela está no comando do quadro Momento Psi, avaliando as emoções, né, do momento, né, do que a gente está conversando aqui no nosso debate, com dicas especiais para o seu bem viver. Boa tarde, amigas, meninas. Tudo bem? Oi, Neise, tudo bom? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui de novo. A delícia, né? Minhas amigas, Neise, parceiras do programa, né? E a Laila hoje está estreando aqui, né? Pois Nossa mesa de debate, só meninas aqui. Bom, tudo rosa. Tudo rosa. E sabemos que cada corpo tem uma história, e cada história inclui padrões familiares, crenças limitantes e estilo de vida. O cuidado ou não com as mamas também faz parte dessa história. No Brasil, o câncer de mama é o tumor que mais mata as mulheres, de acordo com os dados do Instituto Nacional do Câncer. Laura, minha querida, o que mudou, né, na história da saúde da mulher? Bom, não só da saúde da mulher, como da saúde de todos nós, né? A tecnologia entra nos trazendo uma série de benefícios e diminuindo o custo conforme essa tecnologia vai sendo utilizada. E no caso do nosso foco aqui, que é o Outubro Rosa, que é o câncer de mama, a mamografia, que vem se ampliando na sua utilização e na sua definição de imagem, é
excelente, talvez a melhor ferramenta que nós temos para o rastreio precoce do câncer de mama nas idades preconizadas para esse tipo de rastreio. Pois é, né? Segundo o Instituto Nacional do Câncer, são esperados por ano quase 60 mil novos casos e aproximadamente mais de 10 mil mortes, né? Isso é triste ver esse cenário, né? E aí, Laila, mudanças de hábitos, elas podem prevenir doenças como câncer? Quando a gente fala em prevenção do câncer de mama, a gente fala principalmente da prevenção secundária, né? Que é o diagnóstico precoce. Algumas mudanças de hábito, né, como evitar o fumo, o consumo de muita carne vermelha, o exercício físico, diminuem, de uma forma geral, o risco. Mas o impacto maior que a gente tem, né, para diminuir a mortalidade pelo câncer de mama é no diagnóstico. A gente não tem tanta capacidade de evitar que a doença surja, mas a gente consegue fazer um diagnóstico em um momento que ela seja curável. Por isso que o foco principal aí do nosso Outubro Rosa é conscientizar as mulheres a procurarem fazer a mamografia, que é o exame que sabidamente diminui a mortalidade pelo câncer de mama. Uma coisa que me chama a atenção, né, até nas campanhas, quando fala da prevenção com a mamografia. A mamografia, ela vai detectar, né? Eu acho que a gente precisa corrigir um pouco essa fala, esse olhar, né, de como as campanhas elas circulam. Quando fala, tem que fazer o câncer, o exame através da mamografia e aí associar através da mamografia como uma prevenção. Lógico, quando a gente está ali fazendo todo esse movimento, uma recomendação médica e tudo, mas ela não ela só vai detectar aquilo que já está ali. Se a pessoa estiver com câncer, a mamografia vai identificar. Né? Não existe um ruído nessa comunicação quando faz essa campanha? Sim, porque, na verdade, é isso. Para nós, médicos, a gente entende que a gente usa o termo prevenção secundária, que é isso, né? É o diagnóstico precoce. Mas, realmente, não é uma prevenção. Pois é. Nós, no nosso dia a dia, escutamos pacientes falando, poxa, mas eu sempre faço o exame, como isso foi acontecer? Isso. Exatamente isso que você está falando. O exame ele não evita nada. Ele vai evitar que essa mulher seja diagnosticada em estágios avançados da doença, né, já fora de possibilidade terapêutica. Ela vai ser diagnosticada em um momento que ela tem grandes chances de ficar curada. Porque, assim, a prevenção, né, quando a gente só fala, né, a mídia, né, a campanha, que esse ano quase eu não vi, acho que eu não teve nenhuma campanha, teve, Cristiane? Nenhuma campanha voltada para isso, nem do governo federal, nem do governo estadual, também não vi nada disso, né? Mas a gente sabe que isso é um movimento e uma orientação que tem que ser dada durante o ano inteiro. Sim. Mas sempre pode cair, né, numa determinada crença de que eu fui lá, fiz a mamografia, então já estou prevenida, né? E aí não muda, Laura, o estilo de vida, a alimentação, né, atividade física, uma série de coisas que... Eu acho que você tocou bem no ponto, né? Uma questão, talvez, de melhorar o foco da comunicação. Isso. Realmente, o que nós temos hoje para oferecer para um rastreio precoce é as mamografias anuais dentro das faixas preconizadas. Porém, explicar que exercícios físicos regulares, evitar fumo, evitar álcool, fazer condições que você não ganhe peso. A gente sabe que hoje nós temos uma epidemia de obesidade. São todos fatores de risco. Então, a gente tem que começar a trabalhar em cima dos fatores de risco, para que essa mulher não entre num fator de risco acentuado para desenvolver uma doença que, mesmo rastreado precocemente, é uma doença séria, uma doença que tem que ter acompanhamento, que tem que ter desdobramentos terapêuticos. E quando tem um diagnóstico, né? A pessoa foi ali, como a Lália colocou, né? Que poxa, eu sempre fiz exames e tudo, e aí veio um diagnóstico que é ruim para todo mundo. Para a pessoa que está recebendo e para o familiar, né? Porque está sempre associado que um diagnóstico de câncer significa futuro é o cemitério, né? A pessoa já acha que é isso.
Como é que está a questão das pesquisas? Eu sei que as pesquisas hoje elas não são muito bem incentivadas, né? É lamentável a cultura da desqualificação do profissional de pesquisa, mas como é que estão os avanços da cura? Vocês que estão ali no dia a dia, né? Diante dos diagnósticos e atendimentos. Se a Laila me permitir, realmente nós temos novidades, principalmente em termos de quimioterapia. A gente tem 2 pilares de tratamento. Uma vez feito o diagnóstico, a cirurgia. E quanto mais precoce o diagnóstico, menor é a cirurgia. A gente tem que tirar esse estigma que todo mundo vai ficar sem a mama. Não, isso. Pelo contrário, tá? São cirurgias menores e que, dependendo do tipo de tumor, dependendo do que ele vai responder, você tem um braço da quimioterapia e o braço da radioterapia. E nesses 2 sentidos, estamos caminhando a passos largos no sentido de trazer uma cura até para a paciente, não, Laila? Sim, exatamente. E assim, a gente, em termos científicos, o que vem avançando muito é uma terapia individualizada, né? Aquele tumor, uma vez que ele é diagnosticado, é feito um estudo, né, das características daquele tumor e qual é o melhor tratamento para aquela doença em específico. E quando a gente fala de câncer, a gente fala de um sem número de tipos de variáveis. Alguns são mais agressivos, outros menos, outros respondem bem à hormonioterapia, que é mais um braço, alguns não. Então, assim, cada vez mais nós temos ferramentas para individualizar esse tratamento, né? E de forma que ele seja cada vez menos agressivo, né? Existe esse estigma de vou ficar sem a mama, né? Mas assim, um dos grandes objetivos do diagnóstico precoce é que nós consigamos tratar essas pacientes com cirurgias conservadoras, né? Eu quero até lembrar, né, o caso da atriz Angelina Jolie, que ela fez a retirada, né, das mamas para prevenção. Né? Foi muito radical? Bom, o que eu entendi do caso na época é que ela já tinha uma história familiar muito importante. Tanto a avó dela como a mãe dela tinham desenvolvido câncer de mama, e no estudo genético dessa atriz, mostrava uma alta possibilidade de ela desenvolver não só câncer de mama, como câncer de ovário e de intestino também, que é uma síndrome própria, que não é tão comum assim. Tá? E aí, dentro desse aspecto, ela optou por esse tipo de situação, em vez de ficar rastreando, vamos tentar diminuir o meu risco, que ela era uma pessoa de alto risco para desenvolver pela história familiar e pelo estudo genético dela. Agora, eu não tenho elementos nem informações próprias se realmente foi algo exacerbado ou algo não exacerbado, esse tipo, mas que foi um tratamento que não é o comum. Realmente foi. Radicalizou, né? Radicalizou. Quando ocorre essa questão, né, da retirada da mama, quando necessário, como é que hoje em dia o SUS ele já aceita, né, dar uma autoestima para essa mulher que retirou uma mama ou as duas, né, para prótese mamária. Como é a reconstrução disso? Lá no Hospital da Mulher, por exemplo, vocês atendem também pessoas com diagnóstico de câncer? Tem um acolhimento para essas mulheres, para os familiares? Porque isso mexe muito, né, com a... Lá no Hospital da Mulher, depois a Laila complementa, nós trabalhamos com diagnóstico. A gente não faz o tratamento, nós encaminhamos através do CISREG, né, para os centros que trabalham com oncologia, tanto cirúrgica como clínica. E aí sim, esses centros costumam ter essa interface, essas vertentes de tratar com plástica reconstrutora, com apoio psicológico, acolhimento das famílias. Isso é um programa que realmente existe. Eu só não tenho a informação até que ponto está sendo realmente implementado. Eu não sei se a Laila tem esse tipo de informação. Em geral, esses centros, né, que fazem o tratamento têm se estruturados com a parte de cirurgia plástica, né, com cirurgia oncoplástica, que a gente chama hoje, né, que são as cirurgias com fins oncológicos, né, para retirar tumores, e também com um olhar estético, né, para que o resultado final seja o mais agradável possível para essa paciente. Como a Laura falou, lá no Hospital da
da mulher, nós fazemos o diagnóstico, nós fazemos entre 500 a 600 mamografias por mês. Todas as pacientes que têm alguma lesão são encaminhadas ao mastologista e havendo indicação de biópsia, que a biópsia é o exame que vai realmente dizer se ela tem câncer de mama ou não, né? Como é que é feita essa biópsia? Então, a mamografia é o exame que vai sugerir, né? A gente tem que também deixar isso bem claro, né? A imagem, ela sugere. A biópsia é feita com uma anestesia local, uma agulha própria para isso, é um procedimento ambulatorial, o paciente vai lá, como numa consulta médica, né? A gente compara mais até com uma consulta de dentista, né? Porque a gente faz uma anestesia local, nós somos sempre orientados por um método de imagem, né? Que é a ultrassonografia ou a mamografia, e aí nós vamos diretamente no local dessa imagem suspeita, colhemos fragmentos dessa área que vão para o diagnóstico. Uma vez vindo positivo, né, a gente confirmando a suspeita de câncer de mama, a gente encaminha para esses centros de referência. Esse laudo, ele leva quanto tempo? 1 mês? 6 meses? No nosso hospital, o laudo histopatológico leva 10 dias úteis. Ai, que bom. Então, a gente não tem esse atraso. Já estou começando a ouvir boas notícias nós aqui, né? Esse dinamismo. Pois é, porque a gente, quando fala assim, o SUS, ele está fazendo acolhimento, ele está, existe um incentivo, né, para poder fazer a mamografia, uma série de coisas. E quando chega lá, dá uma frustração, porque a pessoa chega lá, não tem esse tipo de atendimento imediato, né, um resultado imediato. Aí a pessoa chegou lá, saiu com diagnóstico, né? E aí, quando ela vai para o outro lado, para o tratamento, aí é que a gente estava conversando antes da abertura do programa, né? Aí que o bicho pega. Porque aí ela entra no CISREG, né? Que é o Sistema de Regulação de Vagas, né? E, enfim, vai ser direcionada para esses centros de tratamento. E que aí, realmente, assim, a gente esbarra em mais entraves, numa menor disponibilidade, né? Porque a gente também estava conversando antes que hoje nós temos uma disponibilidade de mamografia na rede pública que ela é até bastante razoável. Né? Então, para o diagnóstico, essa mulher não vai encontrar tanto entrave. Agora, para o tratamento, realmente, assim, já demora um pouco mais, embora as notícias que a gente tem, né, Laura, desses centros de tratamento é que está andando. As pacientes conseguem ser operadas num prazo razoável. Se você me permite, Neise, posso trazer também uma notícia alvissaneira. Manda! Eu estava conversando com a chefe do nosso núcleo interno de regulação, que é a pessoa que redireciona para o CISREG de acordo com cada caso, né? Ela precisa para um hospital oncológico, a outra precisa para um pré-natal de risco. Então, essa chefe do nosso núcleo interno de regulação me trouxe a notícia que as nossas pacientes diagnosticadas lá com neoplasia de mama estão sendo absorvidas pela rede em menos de 2 meses. Olha, então é uma notícia alvissaneira. Vamos torcer para continuar. É isso aí, cruzando os dedos. Porque assim, eu acho que é tão gostoso a gente poder dar notícias boas, né? Sim. A gente anda num momento, numa energia Maré, onde tudo né? naquela coisa, naquela onda de que tudo é muito ruim, né? E eu acho que quando a gente começa a ver que tem uma luzinha lá no fundo do túnel, que nem tudo está perdido, né? Principalmente na questão da saúde, onde ultimamente as notícias não são muito boas, né? Descasos, negligências, enfim, isso eu fico muito feliz de ouvir isso. Mas assim, existem situações, né, porque isso tem que ficar muito claro, a questão da comunicação, em que a prevenção ela não começa a partir de uma mamografia, e nem a mamografia ela é responsável pela prevenção, né? Ela é apenas um recurso, né, dentro desse braço de prevenção. Mas existem situações onde a pessoa ela já está lá com um diagnóstico, mas ela não tem diagnóstico, não. Ela está prestes a ter um diagnóstico, mas ela já está lá acometida pela doença e a mamografia não consegue identificar. Isso é comum ou é algo assim entre 10, uma pessoa? Com a palavra Laila, que que é especialista lá em imagens, né? Especialista em mamografia. Então, realmente, a mamografia ela é o exame mais sensível, né, para a detecção do câncer de mama, mas ela não é 100%, né? A gente, com
o uso da mamografia digital, que é a mais moderna, né, que a gente usa lá no hospital, a gente consegue chegar em uns 90% de sensibilidade. Mas isso falando da população em geral, né, se a gente pegar assim, não pensando em casos específicos. Nas mulheres que têm as mamas densas, né, que a gente fala, o que é mama densa? É aquela mulher que tem a mama com muita glândula mamária, tecido mamário mesmo e pouca gordura. A sensibilidade da mamografia fica muito comprometida. Então, a gente tem outros recursos, né? Sobretudo a ultrassonografia das mamas, né, que é o segundo passo depois da mamografia. E alguns exames já assim que o acesso já não é tão fácil, como a ressonância magnética das mamas, enfim. Agora, como qualquer método, realmente, ela tem a sua limitação. E se a Laila me permitir, você também, Inês, eu acho que cabe aí um parênteses interessante. Mamas densas, isso é um parâmetro muito importante, porque o rastreio precoce do câncer de mama não é feito em pacientes mais novas, também a incidência é menor. Por quê? Porque são mamas mais densas, são mamas que têm mais hormônio. Então, acima dos 40, 45, 50 anos... Acima dos 40, que é a partir da idade ideal, ou que tem o custo 0,800. Temos uma briguinha, tá? Porque a Sociedade de Radiologia e Mastologia recomenda acima dos 40. E se você for nos países do primeiro mundo... principalmente Reino Unido, Estados Unidos, acima dos 50. As sociedades de radiologia acham que conseguem melhores resultados. E realmente você vê melhor na mamografia, né, Laila, com uma mama menos densa. Sim. Porém, diminui. Os estudos nos mostram que estaria diminuindo a mortalidade fazendo exame acima dos 40 anos. Mas quando você fala assim, uma mama muito densa, porque está cheia de hormônios. E esses hormônios, eles estão aí mais para as mulheres mais jovens, né? Justo. Então, por isso que a mamografia não é indicada. Não é quem tem um seio muito grande, né? Não, isso não é relacionado ao volume. Não, isso é relacionado à composição da mama. E, assim, em geral, de uma maneira geral, as mulheres mais novas, mais jovens, tendem a ter mamas mais densas, mas isso também não é uma regra. Tem muitas mulheres que, mesmo após a menopausa, né, quando a gente já não tem mais aquele estímulo hormonal, o padrão permanece denso, porque isso é um termo realmente da imagem. Nem a gente examinando com as mãos, né, o médico, o mastologista, palpando uma paciente que nunca fez um exame de imagem, ele não tem como dizer essa mama é densa. Isso é realmente uma avaliação da imagem e, por isso, é uma limitação da mamografia, né? Essa idade limite aí, a gente vê que assim, os trabalhos mostram que você iniciando o rastreio, fazendo um exame por ano nas mulheres a partir de 40 anos, há um ganho muito grande de sobrevida, entendeu? Aí entra uma outra questão, né? Porque nós estamos falando aqui da questão do estilo de vida. Uma mulher aqui, quando você falou que não é o primeiro mundo, né? Esse olhar para poder rebaixar a idade a partir dos 40 anos, também está associado ao estilo de vida das mulheres, né? Um número muito grande de mulheres já com diagnóstico, com menos de 50 anos. E as mulheres, e aí uma segunda pergunta para vocês, as mulheres que já possuem prótese mamária, como é que é feito esse diagnóstico? É legal? Ou também esbarra nessa questão da mama, também está muito densa, porque tem uma prótese ali, né? Um silicone ali. Depende do posicionamento da prótese, né? Conversa um pouquinho sobre isso. Assim, na verdade, essas mulheres elas têm indicação de fazer da mesma forma a mamografia, como as outras mulheres, mas assim, como nas mamas densas, o diagnóstico realmente fica um pouco mais limitado, e aí a gente lança a mão de outras ferramentas, né? Como a ultrassonografia. E, especialmente, pacientes com próteses, né, com implantes de silicone, elas se beneficiam ainda mais da ressonância magnética das mamas, né? É um exame que é bem indicado para essas pacientes. Mas elas, enfim, participam dos programas de rastreio normalmente, como elas até às vezes têm uma certa dúvida, mas eu posso fazer, né, quando comprimir, porque a mamografia é um exame que aperta a mama. Ainda mais, né? Para quem tem. Eu pois sofro muito, mas porque eu não tenho. Faz da mesma maneira. Não digo que eu sou densa, mas eu não tenho volume, né? Então eu fico lá quase morrendo assim, moça,
nossa, chega, por favor, para. Fica penduradinha lá. Né? Nossa, é uma coisa horrível. Realmente é desconfortável, né? É algo. Agora, e os homens, né? Mês que vem nós vamos falar do Outubro Azul, mas o homem tem câncer de mama? Sim. Sim. É muito mais raro. É raro. Como é raro, os homens não entram nos programas de rastreio, né? Os homens não vão, todos os homens a partir da idade tal tem que fazer, não. Mas esses homens que andam bombados aí, né? Estão tudo também querendo tá na academia, aí toma sua bomba, toma isso, aquilo, hormônio, para isso, para aquilo. Esse é um grupo de risco? Tem um aumento de risco, né? Mas assim, o principal fator, na verdade, tanto para o homem quanto para a mulher, até voltando lá no nosso assunto de estilo de vida, o grande fator de risco para o câncer de mama é uma coisa que a gente não consegue mexer, que é o fator genético, né? Então, assim, inclusive, quando há um caso de câncer de mama em homem numa família, essa é uma família de risco. As mulheres dessa família tem que ligar ali o alerta, né? Porque assim isso aumenta o risco, porque assim denota um perfil genético, né, já mais propenso. Então assim existe, mas como é raro, eles não entram nesses programas de rastreio, até porque também como eles não têm o volume, eles costumam conseguir perceber, né? Porque um pequeno aumento de volume já é notável, né? Uma alteração diferente da mama da mulher, que no meio daquele volume, para ela chegar a palpar alguma coisa, normalmente esse tamanho aí já está avançado. Aí entra nos sinais e sintomas. Como é que eu sei que eu tenho era isso que eu ia perguntar, Laura. Mama, né? Porque a gente está falando em rastreio precoce, mais uma vez que se desenvolveu a doença, né? Se você tiver padrão da pele, a pele fica mais parecendo como se fosse casca de laranja, se sai algum tipo de secreção no mamilo, principalmente água de rocha ou sangue do mamilo, tem que ser investigado. Se você nota o nódulo, e normalmente é indolor, você não sente dor de imediato, abaulamento, vermelhidão, são todas situações, gânglios, ou seja, e fisgada nódulos, no seio também, nódulos sintoma? debaixo da axila, tá? Nódulos no pescoço. Agora a fisgada está mais relacionado a, digamos assim, os pulsos hormonais, né, que a mulher tem durante o mês em relação ao seu balanço hormonal, que hora tem estrogênio, hora tem progesterona, hora menstrua, hora não menstrua. E isso reflete na mama, que é um órgão muito sensível aos hormônios. Mas, se alguém observar gânglio na axila ou no pescoço, alteração do volume, da cor, secreção dos mamilos, não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa. O que eu queria acrescentar é que, assim, alguns anos atrás, havia uma campanha muito massiva em cima do autoexame, né? Que é a mulher examinar as suas mamas, que a gente incentiva totalmente essa prática, mas que não sei se vocês perceberam que o enfoque saiu disso, porque isso gerou no inconsciente coletivo um certo entendimento de que o autoexame é suficiente, né? E não é. O autoexame, ele é uma ferramenta que vai identificar tumores com esses sintomas que a Laura muito bem citou, mas que normalmente já são tumores um pouco mais avançados. Antes da mulher perceber ao toque, muito provavelmente esse tumor já teria sido diagnosticado nos exames de imagem. Tá? Então, a gente tem que pensar assim, para aquela mulher que está em um local que realmente não há acesso à mamografia, ao atendimento médico, se ela não for fazer nada, ok, vamos usar o autoexame. Agora, uma coisa assim que me chama a atenção, né, que a gente também estava conversando antes em relação à própria campanha, o autoexame, que também dá muita paranoia, porque muitas mulheres começam a falar, epa, tem uma coisa aqui, de repente não é nada, né? E aí, nós estamos falando de uma população onde a informação chega, tem um estímulo, existe um espaço para poder ela pedir ajuda. Mas quem está lá no interior, né, do Brasil, ou vamos falar aqui do próprio estado do Rio de Janeiro, e as pessoas que não têm acesso, de maneira nenhuma, por N questões, não têm dinheiro de passagem para poder ir numa unidade hospitalar, né? Não percebe porque está no seu estresse do dia a dia trabalhando, totalmente alienada. O
que fazer, como essas instituições hospitalares chegam a essas pessoas, como as informações chegam, né? Recentemente a gente estava aqui conversando, falando sobre violência, né, Cristiane, do Rio de Janeiro, e falando sobre essas comunidades, e que existe comunidade dentro de comunidade, ou seja, favelas, né, dentro de uma grande favela. Como é que chega, né, nessas pessoas? Como é que elas são orientadas, informadas? Existe algum recurso para isso, Laura? Eu acho que o que a gente está fazendo aqui já é um meio de comunicação interessante. O rádio tem uma penetração muito grande, né? Você não precisa estar parado assistindo uma imagem, mas você está fazendo alguma coisa e está ouvindo, isso já é um auxílio. E os agentes de saúde? Pois é, esse seria um desdobramento natural. Mas todo o sistema de saúde, o Brasil é um país muito desigual, né? Sim. E isso reflete no sistema de saúde também. Existem campanhas de irem a esses lugares remotos, tinha até campanhas de botar mamógrafo em caminhão para levar para fazer mamografia nesses lugares, mas até onde eu percebo... Deu certo isso? Claro, você consegue chegar em uma população, não sei se a falta de continuidade, né, que é importante fazer na mamografia... Nos programas, continuidade das pessoas ou das instituições nos programas de assistência à saúde? Nas instituições, nos programas lá nas comunidades. Né? Mas eu observo que hoje, quem tem um rádio percebe que, mesmo tendo uma comunidade, dentro de uma comunidade, e quiser sair procurar um posto de saúde da família dentro da comunidade, ela já vai ser orientada nesse sentido. Se o médico da família examinar e notar que tem alguma nodulação, alguma característica importante, ele já vai colocar essa pessoa dentro do sistema de regulação para ser avaliada com um profissional competente. Agora, concordo com você, Neise, existem situações complexas para serem solucionadas nessa história. Pois é, porque é uma coisa que chama muita atenção, a pessoa ter recurso financeiro de chegar no local, né, e ela vai fazer opção. Ou ela vai... Janete está inquieta nessa cadeira, né, meu amigo? Mas a pessoa ela vai fazer opção. Eu vou comprar o leitinho da criança, ou vou pagar o gás ou o aluguel daqui do meu barraco, né? Ou eu vou gastar o dinheiro de passagem para poder ir lá para fazer um exame que eu mesma posso fazer quando eu estou tomando banho e estou ali, né, o Laila? Então, mostrar, né, através dessa conversação, não só aqui da mesa a gente faz um tema de cada vez, mas isso está dentro das comunidades, né? Que é um papel da igreja que está lá falando, das escolas, né? Isso é uma conversa, uma coisa maior. Eu sei que isso, de um tempo para cá, tem acontecido. A gente tem as corridas de rua, está toda hora aí falando. Isso, existe um incentivo que eu acho que é bacana, isso, mas eu acho que ainda está muito acanhado, né, não? Esse tipo de divulgação. Eu acho que a gente esbarra aí nas mazelas do nosso país mesmo, né? Assim, há um percentual muito grande da população que tem muita dificuldade de acesso a tudo, né? A uma boa alimentação, a uma moradia, então realmente... Educação. A educação. Pois aí a gente está falando disso tudo. E a mulher, né, que tem vergonha... As mulheres, eu acho que com idade mais avançada, antigamente já tinha muito pudor, né, de procurar um ginecologista. Só ia na hora de ter o bebê. Depois não ia mais. Aí eu acho que as mulheres, elas esbarram em várias questões, que é vergonha, o ciúme do companheiro, né, que às vezes ele não quer, também vai para lá, ou eu acompanho ou não, então isso é besteira, não vai, por questão de preconceito. Enfim... ainda isso que eu estou trazendo aqui, ainda é uma realidade, esse cenário triste que a gente imagina que essas mulheres não estão indo por causa dessas questões? Eu não vejo muito isso, não. Eu acho que hoje, até algumas mulheres já de idade mais avançada, que talvez tenham mais esses pudores, a gente espera e a gente vê mesmo que elas contam com filhas, com, né, netas, elas são levadas. A mulher levando a mulher, né? Mas nunca o companheiro, né? Mas as mulheres mais jovens vão levando as suas mães, avós, entendeu? Legal.
e chegam até realmente com essa fala de, olha, doutora, ela não queria vir, ela não vai há 10 anos, ela não vai há 15 anos, mas em algum momento, assim, eu acho que aí entra o papel da família, né? Que é uma das coisas que a gente está tão perdendo, né? Isso, esse sentimento de família, né? De acolher e de cuidar, né, dos familiares, de levar essas pessoas com menos esclarecimento ao atendimento médico. Eu acho que isso tem. E ainda tem a questão também do aleitamento, né? Que ele também é um caminho para a prevenção. Não é? É um fator protetivo, mas não é que todo mundo que venha desenvolver ou venha praticar o aleitamento vai evitar o câncer. Você sai do fator de risco. É menos um fator de risco dentro daquela equação que tem cigarro, que tem fumo, que tem obesidade, que tem estilo de vida. O aleitamento, se você realmente aleitou 1, 2, 3... E também tem quanto mais precoce. Né? Se bem que a gente não vai recomendar todas as mulheres a começar a aleitar precocemente. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas a gente sabe que o aleitamento é realmente... É um dos caminhos, né? Porque eu acho que quem está nessa fase do aleitamento, ela tem pelo menos a gente falando de pessoas que têm uma boa autoestima, né? Um cuidado maior, que ela está ali se preocupando mais com a própria alimentação. E se você me permite, bebê. Isso aí é um trabalho muito importante da Sociedade Brasileira de Pediatria, que conseguiu tirar de dentro das maternidades a amostra grátis de leite, a amostra grátis de chupeta, de mamadeira. É aleitamento materno, e se cansar, mais um pouquinho de aleitamento materno. Então, isso está trazendo as mulheres para uma prática que durante algum tempo esteve afastada. Eu acho que durante muito tempo as mulheres ficaram hipnotizadas pelo leite de vaca, né? Seu bebê não é um bezerrinho, ele é um humano e ele deve, né, mamar o leitinho da mamãe, né, humano. Então, além do benefício, tudo é de graça, né? Então, além do benefício para a criança, tem o benefício para a mama da mãe também. Né? Pois é, né? E aí eu fico aqui. Bom, para você que ligou o computador agora, botou na nossa página lá do Facebook, a nossa live aqui, tá? Nós estamos com o programa ao vivo, quem ligou o rádio agora, né? Você está no programa Na Sua Companhia e nós estamos conversando sobre o Outubro Rosa, uma consciência de todas as cores no universo da prevenção, né? E você pode participar aí, gente, manda perguntas para a gente, né? Os meninos vão aproveitar aqui, a doutora Laura, a doutora Laila, elas estão aqui cheias de ideias, informações para você, né? Dupla caipira, né? Laura e Laura. Tá uma dupla bacana, uma dobradinha bacana. Mas eu quero ir agora, sabe para onde? Para o nosso quadro especial, para o Momento Psi, né? Vamos ver o que a psicóloga Cristiane Azamor, né? Como é que ela está avaliando esse nosso bate-papo, esse cenário tão sensível que a gente está conversando aqui sobre um diagnóstico, às vezes, não muito favorável, mas com muitas notícias boas aqui, né? Que as doutoras trouxeram hoje para cá. E aí, como é que você está avaliando isso? Boa tarde, Neise. Boa tarde, ouvintes. Olha, boa tarde, colegas de debate. Já falei para todo mundo que você estava atrasada. Eu estava atrasada, mas chegou, viu, coisas gente? do Rio de Janeiro. Mas, enfim, é importante... Dois conceitos que eu gostaria de falar, né? O primeiro é a questão do autocuidado, né? Então, várias coisas importantes foram faladas aqui e a importância do autocuidado, né? Na vida da mulher, nas nossas vidas, né? O que é o autocuidado? É você prestar atenção, né, nas suas necessidades, né, nos seus desejos, não é? Que inclui o quê? Que ações, que atitudes? Não é? Ações relacionadas ao corpo, ações relacionadas à mente. Não é? Separando de uma forma didática, porque a gente sabe que um está relacionado ao outro. Né? A ação em um vai trazer um efeito no outro e vice-versa. A ação no corpo, né? Essa necessidade dos cuidados médicos, às vezes na correria do dia a dia, né? Nesse atropelamento, as pessoas elas perdem, né? Depois eu procuro, mas é importante, né? Esse acompanhamento, inclusive, para a questão da prevenção secundária aí, né? Como foi falado brilhantemente aqui, né? A prática dos exercícios, né, numa tentativa de sair, inclusive, né, no movimento de sair desse grupo de risco. Então, a gente sabe que os exercícios, que a prática de um exercício regular, não aquela tentativa da gente trabalhar a imagem, de ficar fortinha e tal, com aquele corpo perfeito, não. Trabalhando a saúde, né, física mesmo, corpo sempre em movimento. Então, é uma ação
né, que está relacionada a esse autocuidado. Passar essa informação, exatamente. Pro corpo. Alimentação, né, é essencial a gente, né, sempre buscar uma alimentação também pela correria do dia a dia, às vezes a gente negligencia isso. Então são cuidados com a gente, não é? E a questão psíquica, a gente procurar trabalhar as nossas questões, conflitos, não é? Isso é um cuidado psíquico, né, com a gente. Quando você fala isso, né, desculpa te interromper, né, mas as pessoas ficam com aquele pensamento ácido, né, pensamentos negativos. Isso traz uma carga para o corpo, né? Estressa o corpo. Isso. Uma coisa tem efeito na outra, né? Então a vivência, né, com questões negativas, com os conflitos, muitas vezes é um hábito, né? Você cria crenças e você entra naquelas crenças ali, né? E você tem por hábito só pensar a gente já tem uma sociedade, né? Um momento social ali que a gente está vivendo tanta carga negativa. Aquela pessoa, né, que anda com nuvenzinha preta em cima da cabeça. Familiados, né? Aquela nuvenzinha ali. Então, assim, buscar trabalhar os conflitos, um psicólogo, enfim, né? Fortalecer os laços sociais. A gente falou em outros programas aqui a importância dos laços sociais, né? Nós somos seres gregários e nós precisamos da convivência com o outro, é saudável. Então, fortalecer os laços sociais, essa questão do coletivo, da ajuda, não é? Mútua ali é importante também. Fortalecer a nossa parte intelectual, buscar conhecimento, né? Então isso tudo traz saber, né, colocar os limites aí, trabalhando as nossas questões psíquicas, a gente vai conseguir botar um limite, aqui não é? Isso é uma relação abusiva, né? Então isso tudo está dentro desse conceito de autocuidado. E aí me veio um outro conceito que eu achei muito interessante, que é um conceito que caiu no gosto popular, mas agora a gente recebe muita crítica, porque virou lugar comum, que é o tal do empoderamento, né? E aí é muito interessante esse conceito, que eu fui buscar a origem, né? E foi criado em 1977, mais ou menos, por um americano, um psicólogo, Julian Rapaport. E a questão do empowerment, né? O que seria o empowerment? Nós darmos recursos e serviços, né, para que a pessoa se empodere. Não é? Então, eu dou recursos e serviços, o Estado, por exemplo, dá recursos e serviços para que aqueles direitos sejam vivenciados. Então, não adianta dar direitos sem os recursos, sem os serviços. E aí, né, foi falado também brilhantemente aqui por que esses recursos não chegam a todos. Né? Então, aquela mulher que está lá na comunidade, naquele grupo que não tem acesso, né, essas informações todas não chegam até ela. Então, parece que nós temos um estado aí de desempoderamento, né, que não está dando recursos para o outro, para o outro, né, seguir a vida dele ali, com tudo que ele tem direito, enfim. Aí depois vem a sociedade, fica indignada quando vê exatamente. Por que esse fulano está tão agressivo? Ou por que não compreende? Isso. Por que ele leva para casa? Sabe, Cristiane, que uma coisa que a gente estava conversando aqui antes, fora do ar, é que o paciente ele recebe aquela informação, a cartelinha da medicação e volta, ela não usou porque ela não compreendeu. Ela não compreendeu, exatamente. Por falta exatamente. Disso que você então, assim, a informação... Não adianta só pintar prédio de rosa, gente. Isso. Botar luzinha lá nos prédios públicos, não adianta. Né? Você tem que trabalhar com campanha, e a campanha tem que chegar a todos. E aí, o outro conceito, um conceito que foi dado de empowerment, quando ele foi trazido para o Brasil, né? Quem trouxe o conceito e traduziu e criou um novo conceito de empoderamento? Nosso educador Paulo Freire. Foi ele que trouxe esse conceito, que traduziu e construiu, não é? Uma perspectiva do empoderamento no sentido do sujeito se empoderar. Ele não ficar passivamente recebendo serviços. Isso tem que ter, claro. Né? Mas ele se empoderar. Ele é tão atacado, né? Exatamente. Então, Paulo Freire traduziu o termo, definiu, não é, como um trabalho de mediação para trabalhar a autonomia, para trabalhar a conscientização, né, para o sujeito ter um despertar. Claro que é um trabalho difícil, não é? Você tem que tirar o sujeito daquele fatalismo, né? Não, se eu nasci nesse grupo, eu tenho identidade desse grupo, então eu só posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Você romper com isso. Então, eu acredito que esse conceito que a gente banalizou de empoderamento, não é, ele está muito relacionado com essa questão do autocuidado. Então, a partir do momento que eu trabalho o meu, né, essa minha ação, não é, mais proativa da vida, de buscar, né, de buscar, de decidir de uma forma, né, por caminhos saudáveis, inclui o autocuidado, esse olhar para mim mesma, né, e aí
acho que as mulheres estão nesse caminho, mas muitas vezes a gente traduz esse empoderamento como eu sou independente, não preciso de ninguém, né? Não, né? Então, estar no coletivo, reforçar laços sociais, buscar saúde física, não é? E buscar a saúde do corpo e da mente ali, né? E a gente avançar cada vez mais, né? As mulheres avançarem. Nossa, eu gostei tanto da sua fala, né? Principalmente quando você traz a questão do Paulo Freire, gente, né? assim, é muito interessante. Cada vez isso. eu fico mais apaixonada, né? Fala, E mais Laura. entendendo o desempoderamento, não é, do Isso. governo em E o que relação nós aos seus estamos cidadãos, vendo hoje né? da O empoderamento do desqualificação, indivíduo, né? exatamente. O que Paulo Freire é? Educador, né? Exatamente. Então, Pois é. tudo passa para mim pela educação. Claro que se as pessoas têm algum vácuo, algum intervalo na sua educação, vamos procurar repor através de empoderamentos, mas eu acho que o que as pessoas também têm que ter em mente que não é só quero saber dos meus direitos, tem que saber dos seus deveres também. Exatamente. E deveres na área da saúde. É isso aí. Que passa não só por fazer mamografia, mas como ter uma boa alimentação, que se evita ficar diabético, evita ficar hipertenso, evita ter problemas cardiovasculares que vão sobrecarregar a saúde pública. Então, tem uma série de situações São muitas que vai coisas. ajudar o seu entorno. Você vai estar mais saudável para você, para sua família, para os seus amigos, para o seu trabalho. Você vai ter mais capacidade de aprender. Excelente, Então, excelente. acho que é por aí. E aí, um dever, porque eu vivo de forma coletiva, tem gente que depende de mim, ou tem gente que está comigo. Se eu adoeço, eu passo esse trabalho para o outro, né? Eu acho que você trouxe pontos importantes e dicas importantes, né, como reflexão para os nossos ouvintes aqui, para quem está nos assistindo também, que é a questão de conhecer para agir. Né? Mas o recurso, eu acho que aí a gente está falando de uma via de mão dupla, que é o sujeito, que ele sai do isolamento, mas como eu vou sair do meu isolamento se eu olho para tudo e vejo que eu não tenho recurso, eu não consigo dar um passo adiante, né? Porque eu estou me sentindo enfraquecida. Então, a dica aí fica, sair do isolamento, né? A via de mão dupla, porque está na lei magna oferecer esses programas Direito de saúde, à vida. o direito à vida, Artigo o programa, como a Laura pontuou, os programas educacionais, né? Porque aí eu acho que a gente junta, né, tudo isso, que ao mesmo tempo a sociedade ela fica nadando contra essa maré dessas crenças limitantes, não só daquilo que você pontuou, Cristiane, em relação a, como Paulo Freire fala, né, da pessoa sair da sua caixinha, né, vamos botar uma linguagem mais fácil, sair do seu quadrado, sair da sua caixinha, conseguir usar, porque ela está, muitas vezes, ali também, naquela lealdade cega da família, de querer continuar, né, da necessidade de pertencer. Então, ela pode fazer algo diferente. Que não é fácil, que, é muito que não difícil é fácil você romper com essa lógica, né, exato, com essa crença, né, ali, de que se eu fizer diferente, eu já começo a me sentir culpada. E esse fazer diferente é eu buscar informação, buscar um outro universo de amigos, né, buscar uma moradia mais qualificada. Mas o Estado, ele precisa oferecer esse recurso, que é isso que você acabou de falar. Mas a gente pode romper. E aí, Cristiane, eu queria te agradecer por essas dicas tão importantes, né? E a Laila estava aqui colocando anteriormente, a gente no bate-papo, né? Porque esse é um assunto que traz muitos questionamentos, muitas reflexões. A questão da evasão mesmo das pessoas que faltam os exames, marcam e faltam. Então, tem vaga para exames. Essa é a boa notícia, né? Eu adorei isso que a Cristiane falou sobre o autocuidado, né? Essa palavra que está na moda do empoderamento, né? Assim, passa por você se empoderar, né? Chamar a responsabilidade para si. Cada um tem as suas responsabilidades. O Estado tem a sua de prover, né? De disponibilizar, mas o indivíduo tem a sua de buscar. Né? Lá no Hospital da Mulher, nós temos um índice de absenteísmo da agenda de mamografia que é de 30%, alguns dias a 40%. Nossa, então, são mulheres com o exame marcado, que os agentes de saúde marcam esse exame, a gente entende que há uma série de limitações, aquilo que a gente estava falando, às vezes elas não têm nem dinheiro para passagem para ir ali.
Enfim, o entorno, né, prejudica, mas a gente tem que introjetar essa ideia da nossa responsabilidade. Vamos sair de casa, vamos perder o medo, né? A mamografia não é confortável, não é agradável, mas assim é necessária, né? Quantas coisas nós fazemos na vida que não são agradáveis, né? Mas há um fim, né? Não é um desagradável assim de graça, né? Ela vai te trazer um ganho assim que é, enfim, para a sua vida. É interessante que a Neise estava falando dessa questão da mamografia, ela não começa nada, ela só vai falar algo que já está lá. Exatamente. Então parece que se eu não fizer, então não existe. Sim. Né? Acabar com esse mito, né? Pois ela joga luz ali, né? Ela é um sinalzinho ali, amarelo, às vezes vermelho. Uma informação muito importante, que mesmo a mamografia negativa é uma informação importante de quando é que surgiu esse nó, se ela teve 3 mamografias negativas antes. Pois né? Então, tudo isso ajuda na história da doença. E sempre que fizer o seu exame, leva a mamografia do ano anterior, isso é super importante, né? Exatamente. Agora, a pessoa que faz o uso de anticoncepcional ou reposição hormonal, né? Como é que é isso? Aumenta a probabilidade de fica no grupo de risco? Teve um trabalho, mais ou menos, uns 10, 15 anos atrás, de 1 milhão de mulheres na Inglaterra, em que foi feita uma análise da terapia de reposição hormonal e nódulos de mama e neoplasias de mama, né? E esse trabalho, apesar de algumas críticas de análise que foi enviesado para um lado, foi enviesado para o outro, ele nos trouxe a informação que quem faz terapia de reposição hormonal acima de 5 anos, existe uma incidência de 1% de aumento do câncer de mama ao ano. Tá? Então, essa informação mudou totalmente os paradigmas de abordagem, porque a terapia de reposição hormonal era feita para todo mundo, sem maiores critérios. Hoje, isso está sendo muito customizado, sendo avaliados custos-benefícios, porque terapia hormonal traz uma série de benefícios para a mulher, sim, a gente sabe disso. Mas o fator mama, eu acho que talvez seja, digamos, nesta equação, o que tem maior peso. Então, a gente tem que avaliar com muito cuidado essa situação da terapia de reposição hormonal. E a pílula anticoncepcional, que, afinal de contas, foi o que revolucionou nós, mulheres modernas, no que passamos a ter o controle da nossa prole, que até então ficava na mão dos homens usarem preservativo. Né? Sim. A pílula anticoncepcional, em alguns grupos estudados, mostra que existe, sim, pode existir um aumento de neoplasia de mama. Mas isso são grupos específicos, com maiores riscos. Você tem que estudar direitinho esse tipo de paciente. Eu quero dar aqui cada um vez abraço. mais. Desculpa. Não, a gente volta aqui, mas só para poder não me esquecer, a Mushebab, né, que está assistindo a gente, dizendo que está uma maravilha o nosso papo. Saudades de você, meu amigo. Né? A Tânia Zaguri também está assistindo a gente, Jaine Mancini. Meus amigos, saudades de vocês, né? Estão aqui dando. Dê um alô, né? Alô, beijão para vocês, né? Bom, tem uma outra questão, mas aí, Laila, eu te cortei. Fala aí, Laila. Eu só ia acrescentar que as pílulas anticoncepcionais, elas cada vez mais trabalham com doses menores de hormônios, né? Então, assim, esse nível de exposição a risco, né, ele também diminui junto com a diminuição de dose, né? A gente tem cada vez mais segurança nisso, né? Antigamente elas eram com doses muito maiores, então todos os efeitos colaterais, enfim, tudo que vinha agregado, que não era o que a gente queria, que era o efeito anticoncepcional, era muito mais intenso do que hoje. Olha, legal. Eu falei, Sheila Reis também, um beijo para vocês, né? Galera aí dando nosso alô, prestigiando o nosso programa. Agora, tem uma questão aqui, né, que eu fico vendo que o governo ele ainda gasta, né, não sei se isso ainda está no auge, mas o governo ainda continua gastando mais com doença do que com prevenção, não é isso? O que está faltando aí? O que se perdeu no meio do caminho, ou que nunca se achou, né, nesse caminho? Quem vai me responder, né? Querida, quem é que vai me responder isso? É poliédrica essa resposta, mas
Mas eu posso dizer uma coisa, é um país com muita desigualdade. Então, nós temos um aspecto de prevenção em alguns grupos e outro aspecto que você só trata. E quando pode tratar, não sei se nós chegamos, foi antes da gente começar o programa, que são pacientes muito complexos, que não tem só neoplasia de mama, muitas vezes tem insuficiência cardíaca importante, tem insuficiência respiratória, e precisa de um atendimento hospitalar de maior complexidade. Você falou antes, Laura, da questão da alimentação, né? Porque, e essas mulheres também que elas chegam lá com sobrepeso e, enfim, com outras doenças que vêm a reboque, ou o próprio câncer, que às vezes vem depois, quando a pessoa está com excesso de peso e não cuida da alimentação. Aí fiquei pensando aqui, né? Uma pessoa que trabalha fora ou quem não tem muito recurso acaba parando numa barraquinha e se entupindo de carboidrato e refrigerante, porque é o que mata a fome. E, em contrapartida, é o que mata mesmo, né? Não só a fome. Mata tudo. Mata tudo, né? Ganha peso, fica hipertenso, diabético e por aí vai. O ideal são alimentos... Isso todo mundo fala, né? Alimentos saudáveis, legumes, frutas, verduras, carnes magras. Mas quem trabalha fora o dia todo, chega em casa, tem uma banda de filho para tomar conta. Né? É mais fácil fazer um macarrão com salsicha, que é rápido, mata a fome. E às vezes mais barato. E muito mais barato também. Mas se você consegue introduzir na alimentação frutas, e o país tem uma alternativa de frutas, laranja, banana, tangerina, que não são caras. Fruta, que tem, é caro. Ainda tem é caro que comprar laranja? Fruta. Outro dia estava entrevistando, que eu gosto de conversar com as pessoas. Tem que comprar fruta no dia que tem a feira, que o mercado faz mais em conta. Mas eu vou voltar para a questão que a Cristiane levantou, que é a pessoa sair do isolamento e começar a ter uma consciência mais coletiva. Nós temos terras, tem pessoas que moram em comunidades, ela pode fazer... ou ter um terraninho, uma horta, pode plantar lá suas ervas, pode diminuir o sal, mistura umas ervinhas lá, que eu vou trazer aqui para a gente conversar, uma nutricionista cheia de dicas aí. Então, nós temos alternativas, não temos o que a Laura colocou, informação, educação, né? E aonde falta educação, sobra violência, sobra doenças, né? E daí vai, eu acho que fica tão fácil. Mas olha só, nós estamos chegando aqui no finalzinho do nosso debate, mas eu quero voltar àquela questão, né, das crenças limitantes, né? Vamos falar um pouquinho dos mitos e verdades em relação... Eu vou levantar algumas aqui, mas vocês duas, que são muito mais experientes nesse assunto, vão trazer também algumas questões. Acho que a gente já falou aqui. Mamografia dói? Laila? Mamografia pode doer um pouco, tá? É claro que a experiência da dor, ela é totalmente individual, né? Tem mulheres que não sentem absolutamente nada, tem mulheres que sentem muito. Eu acho que o fator psicológico é fundamental, da paciente assim, se despir desse medo, né? Dela ir mais aberta a essa experiência, pensando que é necessário. E, assim, embora algumas sintam dor, ela é extremamente rápida. Né? É uma dor que, assim, suportável, aperta, né? E solta, aperta e solta. Então, é totalmente suportável. Precisa gritar lá. Não machuca, né? Porque às vezes eu vou sair daqui machucada. Será que isso não vai causar alguma coisa? A gente ouve às vezes, não vai causar nada. Tem gente que fala assim, se eu não tinha, passei a ter. Exatamente. Tudo, né? Fiz uma mamografia, saí de lá com um nódulo. Não, isso não acontece. De forma alguma. Aqui, câncer de mama não acometeu nenhum membro da minha família, por isso eu não corro risco. Mito ou verdade, Laura? É um mito, isso não é uma verdade. E também não quer dizer que se alguém na família teve câncer de mama, você está condenado a ter câncer de mama. O que você está condenado, sim, é fazer o rastreio, tendo alguém na família ou não tendo alguém na família com a doença. Ou seja, ninguém teve câncer nem de mama, nem de nada, eu não preciso fazer isso. Não é assim.
Laila. A formação genética das pessoas são bem diferentes e você pode ter sido premiado geneticamente a desenvolver algum tipo de tumor no futuro. Nas famílias que tem, alguém foi a primeira, né? Justamente. Então, Pois é, né? Então, vamos olhar para isso. Vamos lembrar aqui do autocuidado, do amor próprio, né? Responsabilidade pessoal. E o exame é muito caro, Laila? não, o exame SUS é de ele é graça. oferecido pelo SUS, né? Para as pessoas que têm plano de saúde, ele é coberto por qualquer plano, né? Porque é um exame de rastreio, é um exame que a mulher tem que fazer todo ano a partir dos 40 anos. Aqui no Brasil se estabelece assim, então e hoje a gente tem até assim, para aquela pessoa que eventualmente não seja encaminhada para uma unidade de saúde, existem clínicas populares, né, que fazem a um preço bastante acessível. Embora, assim, eu recomendo fortemente que procurem o sistema público de saúde, porque assim, tem mamógrafo aí para atender. Outra questão, eu me alimento bem e me exercito regularmente, logo não corro risco. Não, Mito ou verdade? Você está diminuindo o seu risco, não é que você não corra risco. Tá? Está diminuindo o risco. Eu não tenho nódulos nas mamas ou na mama, tenho que fazer mamografia mesmo assim? Mito ou verdade, Sim, Laila? totalmente mito. Todas as mulheres têm que fazer a partir dos 40 anos, mais uma vez. As pacientes com história familiar mais importante começam até antes, né? Então, assim, não tem nada a ver com ter nódulo ou não. Assim como as pacientes que têm nódulo benigno, não quer dizer que vão ter câncer, tá? São coisas distintas. E o que mais que vocês escutam, como que vocês acham assim, gente, não, por favor, isso é mito. O que mais que é comum vocês ouvirem? Uma coisa que eu ouço muito, né, eu que trabalho com exame, é o seguinte, porque os nódulos benignos nas mamas, eles são muito comuns, muito, né? Tem muitas mulheres que têm. E elas têm muito a dúvida, acreditam que aquele nódulo vai virar um câncer, né? Mas, doutora, eu não tenho que tirar nódulos pequenos, não, mas eu quero tirar, eu não nasci com isso. Eu até tenho uma brincadeira que eu falo assim, você também não nasceu com dente. E nem por isso você tirou, né? Então, assim, nem tudo que aparece depois que a gente nasce, a gente tem que tirar. Então, assim, os nódulos benignos não viram câncer. O nódulo que é maligno, ele tem a natureza maligna desde que ele começa a se desenvolver. Então, as mulheres que têm alterações benignas nas mamas não precisam achar que aquilo vai se transformar numa doença maligna. E uma informação interessante, Neise, para você ter um nódulo palpável de 1 a 1,5 centímetro, esse nódulo já começou a ser desenvolvido 8 anos antes. Nossa. Então, ele já poderia ter sido rastreado por mamografia 8 anos antes. Tem aí, eu acho que uma pergunta aí da Sheila Reis. Vamos ver o que ela coloca. Sheila Reis, aí. quando se tem mama com alteração fibrocística benigna, garanto que foi em alguns minutinhos, mas é preciso. Ela deixa uma observação. Que então, foi MM alguns minutinhos. Não sei, Sheila, não entendi esse... Manda pra gente de novo. Manda de novo. As alterações fibrocísticas Deve ser. costumam ser benignas. Não tem a ver não é para ficar assustada. São benignas, exatamente. Não é no escopo aqui da nossa história que a gente está com Outubro Rosa, né? Não, mas tá, que dói... Tá. Então, quando se tem mama... Entendi, Sheila. Quando se tem mama com alteração fibrocística benigna, garanto que dói alguns minutinhos, mas é preciso fazer. Na mamografia. Sim, na mamografia, dói, exatamente. Sem dúvida, Dói. E eu acho que fica a dica assim, né? Não fazer no período pré-menstrual, porque dói, Sim. né? A mulher ainda está nessa fase de fertilidade, É mais sensível. Fica muito mais sensível. Mas não, a dica maior é o seguinte, fazer uma vez por ano. É Sim. isso. Tem que estar bem claro a partir dos 40 anos de idade. Sim, né? uma vez por ano. Isso, uma vez por Na ano. grande maioria da população. Alguns casos específicos têm a orientação de se fazer antes. Se a mãe teve
câncer com 42 anos, essa filha vai fazer o exame antes dos 40 anos. E com o diagnóstico durante a gravidez e no período de amamentação, como é que fica isso? São situações bem mais complexas. Quer falar? Assim, bem rápido que a gente está no nosso a gente tem casos, né, de câncer em gravidez, temos. Em gravidez, o diagnóstico é um pouco mais complicado, mas geralmente essa mulher, ela não fica sabendo que está com câncer por um exame de rastreio, ela já é sintomática, né? Ela palpa alguma coisa diferente, então é uma situação bem mais específica. Ou ela já tinha o câncer e engravida. Também tem isso. Isso acontece. Bom, gente, o ideal é o seguinte, pedir ajuda, tá sempre conversando com seu médico de confiança, né? Buscar, tem aí a Clínica da Família, o Hospital das Mulheres. Olha, eu acho que recurso nós temos aí, temos boas notícias, né? A vantagem é que vocês precisam usar esses recursos, né? Mas é isso, minhas queridas doutoras, obrigada pela construção do nosso debate, orientação, obrigada Cristiane, tão brilhantemente colocou aí várias dicas. Eu que agradeço a oportunidade de trazer as informações. Né? Eu agradeço também, espero assim que muitas ações nesse sentido aconteçam, bacana, né? Bacana, teremos obrigada, oportunidade Neise. de conversar mais sobre o assunto. E aí, meus amigos, gostaram, né? Na sua companhia é assim, dinâmico, alegre, cheio de informações. E nós estamos aqui todas as terças-feiras, a partir das 4 horas da tarde, e também nós estamos repetindo os programas Melhores Debates durante a semana aqui na Band 1360. Até lá, meus amigos. Bye, bye. Bye, bye. Obrigada.